Olá, pessoal. Vamos tratar agora sobre o resumo de processo penal. A anatomia do processo penal, da investigação à sentença sob a égide das garantias. Uma jornada pelo direito processual penal brasileiro, revelando como cada fase do inquérito ao veredito final é moldada pela tensão essencial entre a busca pela verdade e a salvaguarda dos direitos fundamentais. Os pilares do jogo: princípios e a estrutura acusatória. Princípios basilares estabelecidos no artigo 5º da Constituição. Devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Presunção de inocência, publicidade dos atos, motivação das decisões e o juiz natural. A estrutura do processo é um sistema acusatório. Define a clara separação entre as funções de acusar, defender e julgar, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. A aplicação da lei processual. A lei processual penal tem aplicação imediata, aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos praticados sob a lei anterior. Qual é o ponto-chave? A finalidade do processo é a apuração da verdade material, mas sempre com a estrita observância das garantias processuais fundamentais. O guardião da investigação, o papel do juiz das garantias. Conceito central, responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais que exigem a autorização judicial. Sua competência cessa com o recebimento da denúncia. Principais atribuições: controlar a legalidade da prisão em flagrante, decidir sobre prisões provisórias e outras medidas cautelares, autorizar a quebra de sigilos telefônico, fiscal, bancário, autorizar busca e apreensão domiciliar, autorizar busca e apreensão, determinar o trancamento do inquérito, homologar o acordo de não persecução penal, ANPP, e assegurar o acesso do defensor a todos os elementos da investigação. Qual é o ponto-chave? A instituição do juiz das garantias reforça a estrutura acusatória, impedindo que o mesmo juiz que atua na fase investigativa, controlando a legalidade, seja o responsável pelo julgamento do mérito. O ponto de partida: a investigação e a busca por indícios. O que é inquérito policial? A natureza: procedimento administrativo pré-processual e investigatório. Apurar a existência da infração penal e colher indícios de autoria para embasar a ação penal. Presidência: autoridade policial, que é o delegado de polícia que vai presidir o inquérito policial. Características principais: inquisitorial. Não há contraditório ou ampla defesa plenos nessa fase. Escrito: todos os atos são formalizados por escrito. Prazo: geralmente 10 dias réu preso ou 30 dias réu solto. Geralmente a banca gosta de trabalhar com isso, conforme o artigo 10º do Código de Processo Penal. Dispensável: o Ministério Público pode oferecer a denúncia se já tiver elementos suficientes. Arquivamento: a autoridade policial não pode arquivar o inquérito. O arquivamento é promovido pelo Ministério Público e homologado pela instância de revisão ministerial. Ponto-chave: o inquérito é uma peça informativa. Seus elementos por si só não podem fundamentar uma condenação, que deve se basear em provas produzidas em juízo. A acusação formal: início da ação penal. Conceito: é o direito de pedir ao Estado juiz a aplicação da lei penal a um caso concreto. Titularidade da ação: a ação penal, regra geral, titular é o Ministério Público. Peça inicial: a denúncia. Tipos: incondicionada, que é a regra, ou condicionada à representação do ofendido. Tipo penal privada: exceção. Titular ofendido será o querelante. Peça inicial: a queixa-crime. Requisitos da denúncia do artigo 41. Exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado ou sinais para identificá-lo. A classificação do crime, o rol de testemunhas quando necessário. Ponto-chave: a denúncia deve ser clara e precisa para garantir ao acusado o pleno exercício da ampla defesa, permitindo-lhe saber exatamente do que está sendo acusado. A denúncia genérica é considerada inapta.
uma alternativa ao processo, o Acordo de Não Persecução Penal, ANPP, o que é um acordo celebrado entre o Ministério Público e o investigado, homologado pelo juiz, que evita a instauração do processo penal. Quais são os requisitos essenciais? Confissão formal e circunstancial do investigado, infração penal cometida sem violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos. O acordo deve ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Condições: reparar o dano à vítima, prestar serviço à comunidade, pagar prestação pecuniária, cumprir outra condição proporcional indicada pelo Ministério Público. Qual é o ponto-chave? A ANPP representa uma mudança de paradigma, favorecendo a celeridade e a eficiência do sistema de justiça para infrações de menor, médio e médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um longo e custoso processo penal. O juízo certo, definindo a competência para julgar, critérios de definição, ratio loci, lugar da infração. Regra geral é o local da consumação do crime. Natureza da infração. Define se a competência é da Justiça Estadual, Federal, Eleitoral, etc. Prerrogativa da função, em razão do cargo ocupado pelo réu. Exemplo, ministros, julgados pela STF e assim por diante. Casos específicos relevantes. Tribunal do Júri, competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Conexão e continência, quando crimes diferentes possuem um vínculo que recomenda o julgamento conjunto. Prevenção, o juiz que primeiro pratica um ato no processo torna-se competente quando há 2 ou mais juízes igualmente competentes. Qual é o conceito? A competência determina os limites da jurisdição de cada órgão do Poder Judiciário, o princípio do juiz natural, e garante que ninguém será processado senão pela autoridade competente. Ponto-chave: a definição correta da competência é uma garantia fundamental. Julgamento por juiz incompetente gera a nulidade absoluta dos atos decisórios. A busca pela verdade, o sistema de provas e seus limites. Princípio central: o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. O ônus da prova: cabe à acusação provar a autoria e materialidade do crime. A dúvida sempre beneficia o réu, indúbio pro réu. A barreira da legalidade. Provas ilícitas são inadmissíveis. As provas obtidas com violação de normas constitucionais ou legais. Teoria dos frutos da árvore envenenada. A ilicitude da prova original contamina as provas que dela derivam. Modernização e integridade. A cadeia de custódia. Definição: conjunto de procedimentos para documentar a história cronológica do vestígio, desde sua coleta até o descarte, garantindo sua idoneidade. Importância: fundamental para a validade de provas periciais, assegurando que o material analisado é o mesmo que foi coletado sem adulteração. Qual é o ponto-chave? A busca pela verdade é o objetivo, mas a prova lícita é o único caminho aceitável em um Estado de direito. O acusado é seu escudo, a plenitude do direito de defesa, garantia constitucional. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Direitos fundamentais do acusado: direito ao silêncio, ser informado do direito de permanecer calado, sem que o silêncio importe em confissão ou prejudique. Defesa técnica obrigatória: nenhum acusado será processado ou julgado sem defensor. Se não constituir o juiz nomeará um defensor dativo ou a defensoria pública. Entrevista reservada: direito de conversar com seu advogado de forma prévia e reservada antes de qualquer interrogatório. Acesso aos autos: direito do defensor de ter acesso a todos os elementos de prova já documentados no procedimento investigatório. Qual é o ponto-chave? A defesa técnica não é uma mera formalidade, ela é uma materialização da paridade de armas, essencial para um processo justo e para a fiscalização dos atos da acusação.
O poder de cautela do Estado, as prisões provisórias, princípio da excepcionalidade. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. A prisão antes do trânsito em julgado é uma medida cautelar, não antecipação de pena. Modalidades de prisão cautelar. Prisão em flagrante, o artigo 302, quando o agente está cometendo, acaba de cometer, é perseguido logo após ou é encontrado com instrumentos do crime, deve ser comunicado ao juiz em 24 horas para audiência de custódia. Prisão preventiva, decretada pelo juiz para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Exige prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Prisão temporária. Cabível durante a investigação de crimes graves com prazo definido. Requisitos da prisão preventiva. Não é automática, exige fundamentação concreta em fatos novos ou contemporâneos. Só é admitida em regra para crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. Ponto-chave. A decisão que decreta a prisão preventiva deve ser exaustivamente fundamentada, demonstrando por que outras medidas cautelares são insuficientes. A falta de fundamentação torna a prisão ilegal. A liberdade como regra, medidas cautelares e liberdade provisória. Princípio reitor. A prisão preventiva só será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. O arsenal de alternativas. O juiz dispõe de um rol de medidas que podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, como comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de contato com a vítima ou testemunhas, recolhimento domiciliar noturno, monitoração eletrônica e fiança. Liberdade provisória. É um direito do acusado quando não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. O juiz deve concedê-lo impondo, se necessário, uma ou mais das medidas cautelares do artigo 319. Qual é o ponto-chave aqui? A Lei 12.403/2011 consolidou a subsidiariedade da prisão. O sistema processual penal prioriza a liberdade usando a restrição apenas quando estritamente necessária, adequada e proporcional. O chamado ao processo, a importância da citação e da intimação. Citação. O elo fundamental. Conceito. É o ato pelo qual se chama o réu a juízo para se defender. Efeito principal. Completa a formação do processo e dá início ao prazo para a apresentação da defesa escrita. Formas. Pessoal, regra, por hora certa ou por edital neste último. O processo e a prescrição ficam suspensos. Intimação. A comunicação dos atos. Conceito. É a ciência dada às partes acusação, defesa, assistente sobre os atos já praticados no processo. Regra de ouro. A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado público será sempre pessoal. Ponto-chave. A validade da citação é crucial para a existência do processo. Uma citação nula ou inexistente contamina todos os atos subsequentes, pois viola a garantia do contraditório e da ampla defesa. Desvio no caminho, questões e processos incidentes, execução de suspeição, execução de incompetência do juízo, incidente de insanidade mental, exceção de incompetência do juízo. Conceito. São controvérsias secundárias que surgem no curso do processo principal e que precisam ser resolvidas antes do julgamento do mérito, geralmente são processadas em autos apartados. Principais exceções: suspeição e impedimento, incompetência do juízo, litispendência, coisa julgada, incidentes relevantes, incidente de insanidade mental instaurado quando há dúvida sobre a integridade mental do acusado, suspende o processo para a realização de perícia, incidente de falsidade documental, para apurar a autenticidade de um documento. Pontos-chave. Os incidentes processuais são instrumentos de garantia que asseguram a regularidade do processo, a imparcialidade do julgador e a correta aplicação da lei, mesmo que represente uma pausa no andamento da ação principal. Veredito, a sentença e a resposta do judiciário, estrutura essencial da sentença. Relatório, resumo da acusação, da defesa e dos principais eventos. Fundamentação, a motivação, o coração da sentença. O juiz analisa as provas e expõe as razões de sua convicção.
Dispositivo. A conclusão. O juiz condena ou absolve o réu. Tipos de decisão. Sentença condenatória aplica uma pena ao acusado. Sentença absolutória reconhece a inocência ou a falta de provas. Coisa julgada. Após o trânsito em julgado, quando não cabem mais recursos, a decisão se torna imutável, garantindo a segurança jurídica. Ponto-chave. A fundamentação não é um mero requisito formal, é uma garantia constitucional que permite às partes entender a decisão e, se for o caso, recorrer dela, além de permitir o controle da atividade judicial pela sociedade. O equilíbrio de forças, justiça, processo e garantia. A jornada em perspectiva. O processo penal não é uma linha reta, mas uma jornada balizada por garantias, da investigação controlada pelo juiz das garantias à acusação, formalizada por uma denúncia que deve permitir a ampla defesa, passando pela prova, onde a busca pela verdade é limitada pela legalidade, até a sentença, que deve ser uma conclusão lógica e fundamentada. Síntese da tensão central. Poder de punir do Estado, jus puniendi, exercido pelo Ministério Público e pelos órgãos de investigação. Direitos fundamentais do indivíduo, protegidos pela Constituição, pela defesa e pelo Poder Judiciário. Compreender o processo penal é entender como a sociedade brasileira, através de suas leis, busca resolver o eterno dilema entre segurança e liberdade, aspirando a uma justiça que seja ao mesmo tempo eficaz e fundamentalmente justa. E assim chegamos ao final das noções sobre direito processual penal. Um abraço a todos e bons estudos.